Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar aí mais um webinar, né? Agradeço já de antemão a participação do pessoal aí assistindo, tirando um tempo aí para conhecer um pouquinho mais de sistemas de fluido térmico, das válvulas para os sistemas de fluido térmico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa condição, esses sistemas, onde normalmente o pessoal tem bastante dúvidas, apesar de, entre aspas, ser relativamente simples. Mas tem cada segredo, tem uns segredinhos nas instalações e não funcionar muitas vezes. A gente vai fazer um overview de como é um sistema desse, o sistema básico, obviamente, e as válvulas, as aplicações, o que são os pontos importantes nesses sistemas para atender a essas especificações. Fiquem à vontade, né, para mandar pergunta no chat, eu vou ficar monitorando, a gente vai respondendo ao vivo, né, à medida que eu ver a pergunta, eu já vou respondendo sempre que possível. Né. De antemão, eu gostaria de agradecer aí algumas duas empresas que disponibilizaram algumas imagens de sistemas e de formas de instalações, que a primeira é a Schrader, a representante móvel aqui para Santa Catarina. Então, a gente tem uma parceria, tem um contato bacana com eles. Então, a Schrader disponibilizou algumas imagens e também a XHMAR Bethlehem, que mandou umas fotos de instalações utilizando válvulas da ARI. Então, a gente vai acompanhando aí pelo andamento. Bom, vamos lá. Né? Característica do sistema de fluido térmico. Quando é que se opta para fazer um aquecimento de um sistema, um produto, de um ar quente, de qualquer coisa, com fluido térmico, ao invés de se utilizar vapor ou um queimador, uma queima direta? Quando é que se opta, né, essa questão de usar um sistema de fluido térmico? Que um sistema de fluido térmico, todo mundo sabe que eu tenho um óleo, que é um combustível, em alta temperatura, e qualquer acidente que possa vir a ocorrer com esse sistema, eu tenho princípio de incêndio, e às vezes até incêndios de grandes proporções, como vários casos já relatados aí que a gente teve ciência, e nessa condição de, às vezes, uma falha de operação, uma falha de produto, vindo a gerar um grande problema para a instalação, parando o sistema fluido térmico, parando um setor e parando, às vezes, até mesmo a própria empresa, porque normalmente esse aquecedor de fluido térmico ele está do lado da caldeira. E aí você para toda a parte de geração de calor, seja para vapor ou para fluido térmico, você para, às vezes, por um acidente. Então, hoje, quando é que se opta para usar um fluido térmico ao invés de vapor, por exemplo? No que a gente vem conversando com muitas empresas, engenharias e tudo mais, é que quando o processo ele precisa atingir temperaturas mais elevadas. Por exemplo, muito comum aqui na região sul, parte têxtil. Eu tenho a rama que faz aí um acabamento têxtil dentro da malha, no tecido, e eu preciso, nesses pontos aí, para fazer o alinhamento dos fios, para fazer a secagem, junto com esse alinhamento, fazer a secagem dessa malha, eu preciso de temperaturas elevadas, 200 graus, 210 graus, 220 graus, e eu consigo também passar mais rápido a malha lá dentro, ou seja, meu tempo de processo diminui. Então, quando eu trabalho com temperaturas de processo mais elevadas, o vapor saturado ele fica inviabilizado. Por quê? Eu tenho a condição que no vapor, para eu ter uma temperatura mais alta, preciso de uma pressão muito mais alta. Então, considerando a regra prática que a gente mencionou em vários webinars, o vapor, para ele fazer um bom aquecimento e aí ele ter um bom custo-benefício, ele deve estar entre 30 a 35 graus mais quente do que a temperatura final do processo. Então, para que eu tenha um vapor lá, para eu poder fazer um ar quente nessa rama a 210 graus, eu precisaria ter um vapor de 40 bar, que está 250 graus aí. Estou fazendo essa relação. Para 40 bar, já é uma tubulação ANSI 600, são os tubos Skedley 80 pelo menos, né? Então, eu tenho perdas de carga, meu custo energético é mais alto, porque eu tenho que gerar vapor em pressões mais altas, as válvulas são especiais, né? Então, ANSI 600 libras. Então, isso acaba inviabilizando financeiramente a instalação no sistema de vapor de alta pressão. O vapor superaquecido, legal, eu tenho alta temperatura no superaquecido. Né? Eu posso ter um vapor lá de 10 bar de pressão com 270 graus, tranquilo.
mas eu tenho que ter uma caldeira com superaquecedor, eu tenho que ter uma água de boa qualidade, então essa operação da caldeira também é mais cara, né? E aí eu vou ter pelo menos 11.300, que é o que o pessoal utiliza nas válvulas, nas linhas de óleo térmico. Mas superaquecido, vapor superaquecido, ele não é um bom trocador de calor, bom aquecedor de fluido, de processo, né? O vapor superaquecido, uma característica dele, por ele ser seco, ele demora a transferir energia. O saturado, ele condensa, ele tem uma certa umidade, e essa umidade que facilita e transmite energia muito mais facilmente para o meu tubo, para a minha serpentina, para o radiador, e com isso, um sistema de vapor superaquecido, eu precisaria, grosseiramente, sem fazer muita conta, pelo menos o dobro de vazão de vapor superaquecido, ou levaria o dobro do tempo para fazer o mesmo aquecimento, porque ele não é um bom, né, agente de aquecimento. Eu não tenho a umidade inicial, né? E os queimadores? Tem muita rama aí a gás, a gente vê bastante esses sistemas de ramas a gás, por exemplo. Ótimo você ter um bom controle de temperatura, controle eficiente, mas dependendo da região, dependendo o lugar, o custo do gás, né? Em comparação, por exemplo, um aquecedor de fluido térmico a biomassa, a cavaco, a lenha, que seja, ele é muito mais caro. Então, há muitos anos, alguns anos atrás aqui, já estamos falando aí de pelo menos 10 anos atrás, vários clientes nossos que tinham ramas a gás converteram a rama para fluido térmico por uma questão de custo operacional. Claro, tem todo um sistema pendurado muito mais complexo, precisa de um operador, só que o custo operacional no final fica mais barato. Então, o pessoal opta por custo operacional do gás, né, em comparação com a geração do óleo térmico, e opta também por atingir temperaturas de processo mais elevadas. Então, são os dois fatores que o pessoal mais utiliza como conceito para fazer esse ponto. Conheço instalações de aquecimento com fluido térmico a 180 graus, que uma caldeira 10 bar talvez atingiria, conseguiria fazer o aquecimento, enfim. E aí é uma questão, às vezes, de logística, de disponibilidade de equipamento, enfim. Mas, via de regra, o mais convencional são essas duas condições: temperaturas elevadas de processo ou custo de gás elevado, ou o queimador inviabiliza de alguma forma esse aquecimento. Quais os principais cuidados na operação no sistema de fluido térmico? Quando a gente fala de sistema de fluido térmico, a gente tem que ter na mente que eu tenho um óleo aquecido, e normalmente ele operando aí em 280 graus, nessa casa, 270, 280 graus, fazendo aquecimento de alguma coisa, né? Esse óleo, primeiro ponto, eu preciso ter tubulações e equipamentos que tragam confiabilidade e segurança ao sistema. Por que a gente pontua isso como primeiro ponto? Porque se esse óleo, que ele está acima do ponto de fulgor dele, né? Ponto de fulgor, o que é o ponto de fulgor? É a menor temperatura que ele libera um pequeno vapor, né? E junto com o líquido ele tem uma mistura que, com uma pequena fonte de ignição externa, ele pode gerar uma ignição. Eu preciso ter uma faísca, eu preciso ter um agente externo para gerar uma ignição nesse óleo. Eu estou trabalhando aí, por exemplo, o óleo que eu conheço aqui, que eu vi na internet, o Mobiltherm 605. O ponto de fulgor dele é 230 graus. Se o sistema está em 270, 280, ele já está liberando pequenos gases que vai facilitar a ignição desse óleo. Então, vazamentos. Eu vou estar misturando o óleo aquecido com aquele, liberando aquele vapor. Eu vou ter oxigênio, então combustível, comburente, e uma pequena ignição, eu gero um incêndio na empresa, né? Então, o grande cuidado é justamente o perigo de incêndio. E aí é um ponto para o vapor que, se ele vazar, no máximo, se estiver muito perto, pode queimar alguém, molhar algum painel elétrico, mas ele não bota fogo em nada, né? Então, o óleo térmico, se vazar, a tendência de ter um risco de incêndio é extremamente alto. Eu preciso ter um bom e efetivo controle de temperatura no aquecedor. Eu tenho o tubo, o meu sensor medindo lá aproximadamente no centro do tubo, um pouco abaixo, né? Fazendo a medição do óleo que está passando no meio do tubo.
O óleo que passa no meio do tubo, ele passa com mais velocidade do que o óleo que está em contato com a superfície do tubo. Ele passa mais devagar, por conta do próprio atrito entre os dois materiais, a parede do tubo e o óleo. Dentro do aquecedor, eu tenho chama, eu tenho calor, energia sendo transmitida para os tubos, e dentro do tubo está passando o óleo que vai ser aquecido. Eu tenho um sensor lá na frente que está medindo 270, 280 graus, né? Mais ou menos, né? O que o pessoal usa de conceito e mensurou por aí, de história e de características que a gente encontra em literaturas, que a temperatura no centro do tubo, onde se faz a medição com o sensor, é diferente da temperatura que está em contato com o tubo. Claro, eu estou mais próximo da fonte de energia, eu tenho mais calor. Tendo mais calor, essa diferença chega aí a 30 graus, que eles chamam de temperatura de filme. É aquele óleo em contato, ele está, em média, 30 graus mais quente do que a medição no centro do tubo. E aí tem que tomar um cuidado que precisa verificar, né, a temperatura do óleo, tem algumas questões lá de densidade, viscosidade e outras propriedades que, se eu ultrapassar esses 310 graus, que em média 300, 310, dependendo do óleo, dependendo da vida útil, eu começo a ultrapassar essa temperatura, eu tenho o que a gente chama de degradação, deteriorização do óleo. Eu começo a sobreaquecer ele, e eu começo a formar borra, e aquela famosa borra que o pessoal encontra na hora da filtragem do óleo vai formar por conta de altas temperaturas da temperatura de filme, que é o óleo em contato com o tubo dentro do aquecedor. Depois que ele passou, gerou turbulência, ele vai homogeneizar, mas no aquecedor o problema e o bom controle de temperatura, nós temos que garantir que ele não vá passar da temperatura, a temperatura de filme não ultrapasse o limite de temperatura do óleo. Por isso que a gente fala, um bom e efetivo controle no aquecedor. É um pouco mais difícil, às vezes, num aquecedor a biomassa, né, porque eu tenho minha matéria sendo queimada lá, tenho combustível lá acumulado queimando, então tem que trabalhar muito com dampers, trabalhar muito com a exaustão e a entrada de ar de combustão para controlar essa chama, para evitar de passar a temperatura de filme do óleo, passar da temperatura de limite dele, né? Outro ponto, gente, você chama uma empresa, chama um especialista, o pessoal vai lá, regula a vazão de óleo no aquecedor, que é a vazão do sistema. Aquela vazão tem umas válvulas, e aí vocês encontram no aquecedor várias placas de orifício, e eles têm os medidores de pressão diferencial. Eles têm um ponto de ajuste, foram determinados e desenvolvidos para isso, e esse valor de ΔP medido nesses medidores, ele não pode ultrapassar o valor estipulado pelo projeto. Então, eu não posso aumentar a velocidade do óleo, ou seja, eu não posso aumentar a vazão do óleo nesses medidores, que aí eu vou ultrapassar, e aí eu não vou chegar na temperatura, e o outro lado também, eu não posso manter a caldeira em chama alta e passar menos óleo. Vai subir a temperatura do óleo, vai ultrapassar a temperatura limite dele, vai danificar, vai estragar seu óleo. Então, tem que cuidar muito com a vazão no aquecedor. Então, tem que fazer toda uma recirculação, todo um projeto aí bem estruturado para que o meu sistema tenha uma condição interessante e boa de operação. Uma comparação, né? Fluido térmico, vapor saturado. Eu não tenho condição de corrosão. Eu tenho um óleo mineral lá dentro, né? Eu tenho um óleo que não vai ter contato, não vai ter água, e corrosão normalmente está ligado à oxidação, e aí com isso você tem uma facilidade, porque o vapor ele tem umidade, tem água, então é possível. Os trocadores de calor ele tem um baixo índice de inspeção nos trocadores, porque é mais a parte de vazamento. Dificilmente, se eu tenho um óleo bem tratado, eu tenho o sistema bem controlado quanto à temperatura, eu faço uma filtragem periódica, eu não tenho borra, ele não vai entupir. Então, eu não vou perder rendimento, a não ser uma limpeza externa, dependendo do produto. Eu preciso fazer uma sopragem, uma limpeza externa lá, que às vezes tem fibras de algodão ou produtos mesmo que agregam poeiras sobre o trocador, e ele vai perdendo eficiência. Isso é o lado externo. No lado interno, dificilmente a gente tem problema.
Já no sistema vapor saturado, eu preciso avaliar sempre os purgadores, conexões flangeadas, roscadas, quanto a vazamento. Um dos grandes problemas no vapor é a velocidade que essa água está passando, ele forma erosão, ele danifica e vai aumentando a cada tempo. No óleo térmico, ele demora para aumentar esse vazamento. Perda de energia térmica, só pela emissão do calor dos tubos, então ter o sistema isolado é bem melhor, né? Eu tenho muita perda de energia térmica pelo fato do vapor ser mais turbulento, eu tenho um coeficiente de troca térmica maior, eu tenho mais perda de energia e, principalmente, purgadores não selados, ou seja, purgadores vazando. Se encontram esses sistemas, esses problemas, eu estou jogando vapor fora, estou jogando energia fora. Vida útil, dependendo do modo de operação, né? A gente tem sistemas de fluido térmico que eu já conversando com algumas empresas, que eles estão há mais de 15 anos sem trocar a carga de óleo, né? Porque faz a inspeção periódica, faz uma filtragem periódica, tem um controle bom de temperatura no aquecedor, né? Então, ele tem óleo aí que está quase 30 anos, algumas empresas que nunca trocou a carga, né? Então, faça essa manutenção, você tem um sistema de longa vida útil. A vida útil no vapor, eu tenho que primeiro repor água, eu tenho que botar uma água tratada, eu tenho erosão por conta de condensado, velocidades, umidade, né? Então eu tenho um pouco mais de manutenção, a tendência é ter uma vida útil numa válvula de óleo térmico muito maior do que uma vida útil numa válvula de vapor. Então, tendências por conta de não ter umidade, velocidades de operação mais baixa e tudo mais, aí é uma grande vantagem do fluido térmico, né? Eu não tenho arrefecimento condensado, até porque o óleo térmico não tem condensado, mas eu tenho uma condição de que se eu não tiver uma recirculação, eu tiver um problema de arrefecimento do óleo, me degrada também, é mais um ponto para estragar esse óleo, então ele tem esse problema. E nos trocadores superdimensionados e também na parte de perdas de energia, quando a gente fala perda de energia, se o purgador travou fechado, então eu estou segurando, estou esfriando ele, aí vai ser um problema justamente de resfriar o condensado. E alteração de ponto de operação. Num sistema de fluido térmico, eu posso pegar lá, eu estou com a bomba pressurizando minha linha lá, normalmente ele está com sistemas pequenos a médios, na casa de 3 a 4 bar de pressão. Então, eu consigo mudar a temperatura de operação no controlador, no CLP do aquecedor, sem mudar a pressão. Eu estou sempre com 3, 4 bar e eu vou ter uma temperatura maior ou menor, né? Para que eu possa mudar o ponto de operação, por exemplo, eu quero mais temperatura no vapor, eu preciso subir a pressão do vapor saturado, porque é correlacionado, é proporcional. Então, tem uma curva característica para tal pressão de vapor, eu tenho tal temperatura. Então, mudar ponto de operação no vapor, eu já preciso mudar pressão junto para chegar na temperatura resultante. No óleo térmico, não, minha pressão, entre aspas, é fixa, né? E eu tenho uma variação na temperatura, dando mais ou menos carga de energia no queimador para aquecer esse óleo. Vamos lá. Eu vou falar de um sistema básico, né? Sem sistema secundário, terciário, que daí eu ia ficar muito tempo aí conversando. Primeira coisa, o aquecedor, que a gente já falou. Esse é o cara que vai ser responsável, e aí, dependendo do projeto, ele vai trabalhar sempre em cima de delta de temperatura. Então, o óleo térmico, ele vai mandar, por exemplo, vai aquecer o óleo a 270 graus, ele vai mandar para o processo, ele vai retornar, se o projeto for um delta de 40 graus, para aquela vazão, ele vai voltar e vai botar 40 graus de energia. Então, vai voltar a 230, aquece a 270, manda para o sistema, volta a 230, 270. Então, ele fica nesse ciclo. E se eu não consumir, ele vai voltar com 250, 260 graus, dependendo da perda de energia ao longo da distribuição. Eu vou só repor 10 graus, só aquela perda de transmissão. Então, ele tem delta, quando se compra um aquecedor, qual é o delta? O aquecedor é com delta de 40 graus para vazão X. É um aquecedor de 3 milhões de quilocalorias, ou aquecedor de 6 milhões, de 5 milhões, 1 milhão. Então, você compra por capacidade de fluxo térmico, fluxo de energia térmica, fluxo de calor, é um aquecedor de 3 milhões de quilocalorias, para aquela vazão mássica, para aquela quantidade, quando aqueles quilos de óleo que estão passando, vai aquecer, né, um delta de 40 graus. Então, essa é a forma que o pessoal compra aquecedor.
E aí eu tenho o consumidor do outro lado. Aqui eu botei uma serpentina, pode ser um radiador, pode ser uma camisa, um reator, pode ser várias coisas. Tem o meu consumidor de energia, né? Então, de novo, o consumidor, ele vai ter uma carga térmica. Então, a soma das cargas térmicas dos consumidores não pode ser maior que a carga térmica de geração. Isso é óbvio, né? Então, pessoal, que todo mundo faz isso, o pessoal começa a botar mais máquina, mais consumidor, esquece de botar geração. Então, às vezes eu não consigo manter o óleo em 270 graus, que é a temperatura de processo dele, e ele começa a retornar o óleo com 220 ao invés de 230, com 200 ao invés de 230. Além de eu não ter uma eficiência de processo, porque o meu processo exige um óleo 270 graus, o projeto do consumidor foi considerando o óleo 270 graus, eu estou retornando ele muito frio, o meu aquecedor tem capacidade de jogar 40 graus de delta, por exemplo, se eu estou retornando 200, ele vai voltar a 240. Pô, mas o projeto é de 270. É muita diferença? Não é tanto assim, só que já é capaz de influenciar. Lembra que radiadores e tudo mais, normalmente tem uma folga térmica, né? Área de troca de 10% a 20%, não mais que isso. Eu não posso superdimensionar muitas vezes um radiador, que eu tenho problema de resfriar demais e não ter precisão de controle em baixa carga, e também a questão de custo. Então, o pessoal tem trabalhado na casa de 10% a 20%, até eventualmente 30% de área de excedente de área de troca. Né? Então, se eu começo a afetar a carga de energia aqui na entrada, eu vou afetar a troca térmica lá na saída. Eu tenho que ter uma unidade de bombeamento. Né? O óleo térmico ele vai ter uma unidade de bombeamento. Eu vou pegar o óleo da linha de retorno, vou jogar para o aquecedor, né? Eu vou pressurizar ele para ele ter pressão para passar no aquecedor, para o óleo não parar lá dentro, para não subir a temperatura, e aí eu vou mandar para a linha para o meu consumidor. E ele volta. Então, é um circuito fechado, diferente do vapor. O vapor ele vai pegar, né? Eu vou ter uma bomba injetando água, vou ter minha caldeira botando minha energia lá, eu vou pressurizar por devido à mudança de volume específico, mudança de fase, eu pressurizo a caldeira, não por bomba, mas sim por mudança de volume e fase, e eu vou mandar sem bomba para o sistema. Tá? Ele volta o condensado para um tanque aberto, normalmente, ou um desaerador que está a baixa pressão. Só então eu bombeio de novo. Mas, via de regra, sistemas pequenos de vapor, eu tenho um tanque aberto no retorno. Não é um sistema fechado igual esse aqui. E aí eu tenho a interligação do meu sistema. O grande cuidado que nós temos com interligação. Primeiro, não utiliza-se tubulações com costura para óleo térmico. Lembra do risco de queimar, de incêndio. Se eu tiver um problema na costura, se eu tiver alguma falha nesse tubo, eu posso vazar óleo térmico e dependendo do ponto de operação, se ele estiver acima do ponto de fulgor, eu tiver uma fonte externa, né? Ou se eu tiver acima do ponto de inflamabilidade, eu tenho, né, um fogo. Meu óleo vai aquecer, vai pegar fogo, vai botar fogo na fábrica. Então, extremamente perigoso. Então, tubulações adequadas, recomendação é fazer inspeção de solda, é passar líquido penetrante nas soldas. Ô, Rodrigo, tá maluco? Vou inspecionar cada solda? É o mais seguro para a operação do teu equipamento, para a operação da tua fábrica. Né? Inspeciona, verifica, vê se está funcionando. Ok? Então, eu interligo. Então, como vocês podem observar, eu tenho aqui... Deixa eu mudar aqui uma coisa. Eu tenho aqui nesse sistema aqui, a minha bomba sobe a pressão, vai para o aquecedor, passa a serpentina, recebe calor, sai, vai para o meu sistema, entra para o meu aquecedor, meu consumidor, retorna. Vocês veem que não um sistema pequeno, básico, eu não tenho tanques abertos. Mesmo sistemas maiores, que são sistemas secundários, terciários aí, eu tenho um tanque intermediário, sistema de pressurização intermediária, booster e tudo mais, e que eu não vou entrar nesse mérito agora, nesse momento da apresentação, devido a tempo, né? Então, eu vou trabalhar nessa linha. Eu vou trabalhar um sistema fechado, joga, volta, vai e volta o tempo inteiro.
uma imagem de interligação aqui, um sistema de pressurização. Tá? Eu faço a sucção da bomba, jogo para o meu sistema, vem a sucção da bomba, desculpa, a sucção e recalca para a minha linha. Tá? Então, tem algumas válvulas de equilíbrio aqui intermediárias que vão fazendo a equalização de tubulações. E o perfil de perda de carga nesse sistema? Tá? Então, lembrando por pressão, como é que a pressão se comporta ao longo desse sistema? Basicamente, é perda de carga. Tá? Então, eu tenho, igual no vapor, à medida que eu vou passando, eu vou ter perda de energia, perda de fricção de parede. Né? Então, eu tenho toda essa condução, perda de carga, velocidades, turbulência que reduzem, né, vão consumindo a pressão do sistema. Mesma coisa, eu tenho a pressão extremamente alta na saída da bomba, à medida que vai passando no aquecedor, ela vai caindo, à medida que eu vou distribuindo nessa tubulação, né, seguindo aqui atrás, eu vou passar no meu consumidor, eu vou ter o consumo de pressão, né, eu vou ter a perda de carga dele no consumidor e a linha de retorno, que chega, dependendo do processo, muito próximo a zero. Né? Chega meio bar, um bar, eu preciso de um pouquinho de pressão. A bomba succiona, pressuriza de novo, e aí vai todo o ciclo novamente trabalhando nessa condição. Circuito fechado. Né? Velocidades recomendadas de operação. Gente, eu vou ter que pegar uma linha de meia polegada, vazão máxima 0,2, que aí eu sei que eu estou dentro da velocidade de operação. Linha de 2 polegadas, 9 metros cúbicos. Linha de 4 polegadas, 53 cúbicos, né, por hora. Então, eu vou trabalhar dentro das velocidades recomendadas de operação, máximas para escoamento, dentro da tubulação. Tubulações altas aqui, o ruído, ele pode começar a gerar ruído a partir de 6 polegadas. Tá? Então, o próprio escoamento do óleo, velocidade de bomba e tudo mais, vai gerar um certo ruído, então, avaliar eventualmente isso no sistema. Na área de bombeamento, já é bastante ruidoso, então, você não vai perceber lá, mas às vezes o escoamento na linha, tiver um operador do lado, então tem que cuidar um pouco com isso aí. Por essa questão, para controlar e não ter um ruído muito excessivo, se limita também a vazão quanto a isso. E a velocidade interna na válvula não ultrapassa os 5 metros por segundo. Então, na hora de dimensionar ela, você tem que tomar esse cuidado também de não ultrapassar 5 metros por segundo. Tá? Então, esse é um ponto de atenção, uma recomendação de operação em válvulas para fluido térmico. E na interligação, né, de novo, sistema de bombeamento, eu tenho a minha sucção, a minha entrada da bomba, eu tenho uma válvula de bloqueio, eu tenho a filtragem dela, succiona, pressuriza, passa numa segunda válvula, que normalmente essa válvula é uma válvula de regulagem, então além de eu ter uma válvula de bloqueio, eu tenho regulagem nela, para acertar ponto de operação e vazão daquela linha e da bomba. Então, eu tenho a válvula que eu posso trabalhar, eu vou trabalhar com ela semi-aberta, e eu tenho a minha retenção, que se eu parar essa bomba por qualquer motivo, inverter, eu não tenho o retorno do fluido por aqui, então eu tenho a válvula de retenção após. Essa é a interligação básica no sistema de óleo térmico. Eu tenho vários pontos aí de drenagem ao longo da linha, para drenar, tirar o óleo, para tirar ar. Então, tem esses pontos de instalação. E aí, nessa interligação, na tubulação, um grande cuidado, dilatação. Né? Todo o material, vocês já devem ter visto fotos aí por aí, dos trilhos de trem todos empenados, todos curvos, né? O pessoal não deixou as folgas de dilatação no trilho, ele acabou encostando um no outro e empenando a linha de trem. A mesma coisa ocorre em tubulação. Todo material submetido a calor, a energia térmica, e onde eu tenho o acréscimo de temperatura, ele vai expandir o seu volume, o seu tamanho. Né? E com isso, ele vai, numa tubulação, causar uma torção. Eu vou causar essa expansão e eu vou torcer essa linha muitas vezes. Por isso que existe os patins, existem as liras, tudo mais, as juntas de dilatação, para absorver e ela ficar nessa condição do pontilhado que seria o traçado original ou o traçado frio dela. Então, uma forma de cálculo, dilatação linear, né? O exemplo, uma tubulação aí chegando no óleo térmico a 300 graus, ela dilata no aço carbono 3,6 milímetros para cada metro. Então, você imagina que eu tenho uma linha reta de
de 100 metros, eu tenho 360 milímetros de dilatação, mais que uma régua. Isso é a dilatação da linha. Ela vai crescer em torno de 360 milímetros nesses 100 metros. Se eu não tiver essas linhas ancoradas, não tiver algum equipamento ou layout de linha que absorva essa dilatação, eu vou gerar forças, eu vou tirar isso de cima de patim, eu vou tirar isso de cima das guias, e aí eu vou ter sérios problemas, às vezes até de rompimento de solda, dependendo desse layout e dependendo da qualidade da solda. E lembrando, mesmo com essas dilatações, eu gero forças de reação. Se eu travar, por exemplo, essa tubulação aqui nesse ponto, ela dilata só para esse lado, eu vou ter uma dilatação gerando uma força estimada de 240 toneladas e aí de força nessa ancoragem. Se eu travar ela nos dois lados, eu vou ter 240 toneladas de força forçando esses suportes. E aí a gente vê, o pessoal usa as colunas do prédio para fazer o suporte, o pipe rack. Aí imagina 240 toneladas lá a 5 metros de altura, no ponto na coluna do prédio, ele vai abrir, vai derrubar o galpão. Então, cuidado com dilatação térmica. Aí tem o tanque de expansão. Esse óleo, à medida que eu aqueço ele, ele vai aumentar o seu volume, né? Então, o fluido ele tende a aumentar esse volume. Para que eu não faça o aumento, não ocorra o aumento de pressão desse sistema, aumentar a pressão porque meu volume aumentou, para não aumentar a pressão do sistema, eu tenho o tanque de expansão. O meu óleo ele vai aumentar o volume, ele vai ser jogado aqui para dentro do tanque de expansão. Ele é um absorvedor, vamos dizer assim, um capacitor do excesso de energia, então ele vai absorver esse excesso de volume, vai guardar lá dentro. Na hora que o sistema esfriar, ele vai, né, diminuir o volume, a quantidade de óleo aqui dentro, o volume de óleo lá dentro, e vai descer o óleo de novo e vai evitar também que oxigênio entre na linha. Então, ar é um bom isolante térmico e principalmente para escoamento de fluidos líquidos, ele atrapalha bastante. Os bolsões de ar, isso atrapalham bastante. Então, eu tenho um tanque de expansão cuidando dessa parte. Eu tenho selo térmico, né? Qual é o objetivo do selo térmico? Eu não jogar óleo quente lá em cima. O selo térmico, ele vai ter a função de transmitir o óleo que está expandindo na linha, está subindo para cá quente, e ele vai ter um selo, esse óleo aqui dentro vai estar com óleo frio, óleo quente sempre fica na parte superior, então só vai jogar óleo frio para dentro do tanque. Grande vantagem, eu não tenho um óleo quente, esse meu tanque de expansão, a tendência dele está com baixa temperatura, né? E eu não estou perdendo energia, não estou jogando óleo quente lá e jogando essa energia para a atmosfera, para o ambiente, eu não estou aquecendo o ambiente ao redor da instalação. Então, o selo térmico tem essa função de só manter o óleo frio jogando para dentro do tanque de expansão e fazendo essa selagem, essa proteção para não perder energia térmica no sistema. E aí, o tanque de base, eu preciso parar o sistema, eu preciso fazer uma manutenção, de alguma forma, eu vou recolher o óleo para um tanque de base. Isso aí tem empresas de engenharias que já definem esse tamanho de tanque e tudo mais. Então, ele vai jogar um tanque de base para recolher o óleo. A válvula de segurança lá do tanque de expansão lá em cima, ele joga para o tanque de base. A válvula de segurança que tem instalada, normalmente tem uma válvula de segurança instalada no sistema de fluido térmico, ela joga dentro do tanque de expansão, né? E nesse caso o pessoal colocou inertização. Né? O que é a função da inertização? Eu vou botar lá nitrogênio, se eu não me engano, nitrogênio, eu inertizo ela com nitrogênio, quer dizer, eu não tenho ar aqui dentro, tenho nitrogênio, e o ar, como é um bom oxigênio, ele tem oxidação do óleo, ele gera oxidação, ele deteriora o óleo. Então, esse óleo térmico, além de variações de temperatura bruscas, eu tenho também o problema de deterioração em contato com o oxigênio. Então, inertiza-se esse sistema, fecha ele, pressuriza, põe a válvula de segurança, claro, isso é uma norma lá, ele se torna um vaso AS 1008, ele vai trabalhar com ele pressurizado, tem que ter a válvula de segurança descarregando aqui para dentro. Cilindro de nitrogênio, nós estamos falando de 150 bar, então tem a reguladora de pressão aqui, que vai reduzir essa pressão aí, algo em torno de 2 bar, 1 bar, 2 bar, que é a pressão de controle desse nitrogênio aqui dentro. Né? Então, para aumentar, a ideia disso é aumentar a vida útil do óleo térmico.
Gente, algumas características aqui ainda do óleo térmico, à medida que eu vou aquecendo ele, a minha viscosidade cai drasticamente, né, até os 200 graus. Então, ele vai caindo a viscosidade, então ele fica mais fluido, ele fica mais fácil de escoar. A minha densidade vai diminuindo, né, e o meu calor específico aumenta, mas não é algo tão significativo assim. Então, essa característica é o comportamento do óleo térmico no sistema. Tá? E algumas outras características. Dilatação volumétrica mais ou menos de 0,8% a cada 10 graus Celsius. Degrada em contato com oxigênio acima de 60 graus. Então, se eu tenho óleo térmico lá, se não tivesse o selo térmico, meu óleo lá em cima tivesse a mais de 60 graus e não tivesse inertização, ele começa a degradar, gerar aquela borra, tudo mais. Ele possui umidade e frações leves que vaporizam com temperatura. Cuidado. Se eu tenho que fazer uma limpeza nessa linha, eu tenho que garantir que eu tenho o mínimo possível de umidade. Água em 280 graus, eu vou gerar bolsões de vapor de água. Isso aí pode aumentar a pressão, pode explodir uma linha, um equipamento, uma serpentina, uma válvula, que seja. Pode dar golpe de ariete. Então, tem que tomar muito cuidado e ter os sistemas aí sempre bem drenados, com baixa umidade. Temperatura de operação age como líquido penetrante. Tá? O óleo térmico, como a gente viu nessa imagem aqui, a viscosidade diminui, a densidade diminui, ele fica mais fino. Ele vira um líquido penetrante. Então, pequenas fissuras, pequenas rachaduras, vazamentos de junta, vazamento na gacheta de válvula, ele é potencializado quando ele está em alta temperatura. Quer dizer, eu consigo passar mais que o tamanho dele é menor. Que aquele mesmo quilo com um tamanho menor, ele vai passar mais volume, mais vazão, né? Ele passa mais fácil. E pode operar como vaso fechado em temperaturas até 300 graus. Então, o sistema fechado que a gente viu ali, ele trabalha tranquilamente até os 300 graus. Tá? E aí vem a válvula de controle, que aí agora a gente vai falar um pouquinho da parte de válvulas e controle, ou válvulas em geral para o sistema de fluido térmico. Uma das grandes características que vocês podem ter observado, normalmente as válvulas de controle de temperatura dos consumidores, do fluido térmico, são válvulas de 3 vias. Por que 3 vias? Quem arrisca aí no chat o motivo dessas válvulas 3 vias? O motivo de se utilizar a válvula 3 vias no sistema de fluido térmico é justamente porque eu não posso esperar manter esse óleo parado, esfriando, e com isso eu danificar e acabar atrapalhando a condição. Nilson Tomé respondeu aqui, recirculação, perfeito, exatamente. Eu preciso recircular ele, né? Então, esse óleo, ele vai passar para o aquecedor, ele vai fazer o aquecimento e vai voltar. Isso seria o caminho normal, a válvula 2 vias resolveria. Agora, eu cheguei na temperatura, meu aquecedor quer fazer, meu trocador de calor, minha serpentina, o que seja, chegou na temperatura de processo. Vou pegar o exemplo da rama, que é o mais comum aqui para a região. Eu estou gerando ar a 200 graus. Eu cheguei na temperatura de 200 graus. Eu preciso começar a estrangular a vazão de óleo. Eu vou fechando a válvula. Né? O que acontece? O meu aquecedor está passando aquela vazão de óleo, ele tem que parar em algum lugar. Então, se eu estrangular, por exemplo, um sistema simples com um consumidor, se eu começar a fechar a vinda de óleo para o sistema, eu vou ter um problema de que eu vou estrangular a vazão de óleo no aquecedor. Então, às vezes, a temperatura de filme vai ser mais alta, pode danificar o óleo. Então, nessas condições, o que se faz é, eu cheguei na temperatura de processo do meu radiador, ao invés de eu mandar para o meu consumidor, eu vou pegar esse óleo quente e mandar de volta na linha de saída. Eu vou recircular, como bem disse o participante, o Nilson, eu vou recircular esse óleo. Ô, Rodrigo, esse óleo não vai estar quente, não vai estar misturando óleo frio e óleo quente? Vai. Só que lembra que o radiador aqui também, como o aquecedor de fluido térmico é feito, por exemplo, um projeto, exemplo, 40 graus de delta, o radiador também não vai ser mais que 40. Então, por mais carga que ele tenha, ele não vai esfriar tanto assim o óleo térmico para que eu tenha variações de temperatura, eventualmente um choque térmico. Então, eu vou pegar esse óleo, vai misturar um pouquinho nesse ponto aqui do óleo frio consumido, lá 40 graus abaixo, com o óleo quente, eu vou chegar com óleo talvez
depende da mistura, a relação de mistura, 260 graus ou 250, vamos fazer uma conta ali, 230, que seria o que está vindo aqui, com 270 que está vindo aqui, eu vou ter um óleo de 250 graus, voltando ao meu aquecedor. Ele entra em marcha lenta, em baixa rotação, ou baixo consumo, né? Então, o meu sistema ele vai trabalhar sempre na mesma pressão, bom, vai estar circulando a mesma vazão de óleo, mas o meu aquecedor, percebendo que o óleo está vindo mais quente, ele começa a diminuir a intensidade de chama para controlar a temperatura de saída. Então, ele vai trabalhar primeiro no circuito em vermelho, jogando para o radiador, vindo para cá, vindo para o bomba, pressuriza. Chegou na temperatura, o óleo, ao invés de ir para o radiador, ele vai retornar, porque lá no meu consumidor já está na temperatura de processo desejada. Então, eu vou ficar sempre recirculando esse óleo. Então, eu tenho uma válvula de controle 3 vias por esse motivo. De novo, eu sempre friso isso, eu preciso recircular óleo térmico. Grandes variações de temperatura, fora das variações de projeto, né? Por exemplo, eu vou deixar o óleo lá, eu vou mandar com 270 graus para a máquina, vai retornar com 100 graus. Isso danifica, isso deteriora o óleo, gera borra e baixa a vida útil dele. Então, aquele teu sistema que a expectativa, se bem cuidado, é passar de 15 anos de operação, vai operar em 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos, né? Então, a vida útil desse óleo é muito menor, você vai ter que trocar essa carga de óleo rapidamente, tá? Então, cuidado com essas temperaturas de processo. E aí, algumas válvulas e acessórios aí que a gente utiliza no sistema de fluido térmico, né? Primeira coisa, norma internacional, que eu conheço, o Rodrigo conhece, que a gente vê no site de fabricantes de aquecedores de fluido térmico, o pessoal referencia um projeto de sistema de fluido térmico através da DIN 4754. Instalações de aquecimento, operando com fluidos térmicos orgânicos, aí tem os requisitos térmicos, ou requisitos de segurança e testes, que nós conhecemos, é a única norma a norma específica para esse tipo de instalação. Então, mesmo no Brasil, onde se trabalha muito com norma ANSI e tudo mais, os projetos normalmente são feitos com norma 4754, norma DIN europeia, tá? E dentro dessa norma, ela diz que ferro nodular, válvulas de ferro nodular, elas são recomendadas para aplicação até 350 graus. Legal. Nós estamos falando aqui que o óleo ele não passa de 300. Então, eu posso utilizar tranquilamente válvulas de ferro nodular nesses sistemas. Não pode utilizar válvulas de ferro cinzento, as famosas válvulas de ferro fundido cinzento. Ela tem um porém, né? Sem toda norma, toda regulação tem a sua exceção. Eu posso utilizar ferro fundido cinzento com pressões abaixo de 10 bar, tá? Desde que o fluido de operação de controle, a temperatura desse fluido esteja abaixo do flash point, abaixo do ponto de fulgor do mesmo. Porque se ele vazar, ele não está no ponto de fulgor, ele não consegue causar um incêndio de uma forma tão fácil. Então, ferro cinzento não pode em fluidos térmicos acima de 200 graus, que é a maioria das operações, tá? Ele coloca também aqui a questão da vedação da haste. Essa norma, ela recomenda que válvula de bloqueio, válvula de controle sejam seladas, a haste dela seja selada por fole metálico. Segurança. Eu não posso ter vazamento. Você imagina que eu estou com óleo a 270 graus, acima do ponto de fulgor, facilmente eu posso iniciar incêndios num vazamento. E é muito comum e é normal da válvula, uma válvula selada por gacheta, por exemplo, à medida que você vai operando ela vai criando desgaste dessa gacheta, você tem que ir lá fazer o aperto. Então, uma válvula selada por fole, eu não tenho essa manutenção intermediária. Rodrigo, nunca vou ter vazamento? Você vai ter vazamento porque tem uma vida útil nesse fole, tá? Quando a gente fala de foles, de válvulas, de bloqueio, estamos falando de um fole para 10 mil ciclos totais. O projeto dos foles de válvula de bloqueio da ARE são para 10 mil ciclos totais, no fluido térmico. Então, imagina, se abrir a válvula e fechar ela 10 mil vezes. Longe, é muito longo.
Para válvulas de controle, esse fole, essa vedação da haste, ela está com uma ciclagem de projeto de 100 mil ciclos totais. Então, válvula de controle ela vai estar o tempo inteiro abrindo, parcialmente fechando. Então, uma PID bem ajustada, ela vai estar trabalhando intermediária, com pequenos movimentos. Então, ela pode, né, ter uma vida útil muito mais longa. Em algum momento vai romper, vai ter um vazamento. Então, dificilmente esses vazamentos, por volume, são pequenos e vai criar algum incêndio. Agora, dependendo numa indústria têxtil, se esse vazamento de óleo pegar em cima do pó de algodão, ele pode iniciar um incêndio no algodão, não necessariamente no óleo. Então, tem vários riscos, né? E essa recomendação para as válvulas lineares, na haste, é o fole seguido de uma gacheta. Então, eu tenho 2 vedações nessa haste. Isso que a norma tem recomendado. Eu tenho a fole, vai trabalhar essa vedação, deu um rompimento, iniciou um vazamento, você aperta a gacheta até providenciar a manutenção desse fole, a substituição desse fole. Então, eu tenho que ter uma redundância na estanqueidade dessa haste para evitar acidentes. Tá? Então, tem uma imagem aqui da válvula de bloqueio, selada por fole. Uma outra recomendação da norma que eu acabei não colocando aqui, preferencialmente utilizar conexões soldadas, né? Então, normalmente você vê instalação de fluido térmico, as válvulas de bloqueio, onde você tem pouca intervenção, as intervenções são fáceis de fazer. Claro, dependendo do ponto de instalação, você faz no campo, você faz uma lapidação, um polimento de sede no campo, você consegue fazer com ela soldada na linha. Válvula de controle, que você vai precisar fazer uma manutenção, às vezes mais periódica, trocar fole, dependendo como ela está, o seu controle, ela vai precisar de mais intervenção e com isso você tem ela normalmente flangeada para eu poder remover da linha facilmente, fazer manutenção e devolver ela para o sistema. Então, esses foles aqui, eles são de parede dupla, né? À medida que eu vou trabalhando com ela aberta e fechada, ela tem a parede dupla que vai fazer, né, a vedação, porque esse meu topo do fole tá soldado aqui nesse capuz da válvula. Eu tenho as juntas que fazem a vedação, aqui não é móvel, não desgasta com o tempo. Então, ela vai fazer toda a selagem do fole. E aqui em cima, ficou cortado na imagem, mas ela fica abaixo dessa bucha, eu tenho a gacheta de segurança. Essa gacheta ela vai fazer a vedação desse eixo e garantir que eu possa operar o sistema até um final de semana, que eu pare e faça a manutenção dela. Não é para trabalhar 3 meses, mas é o tempo suficiente para comprar o kit de reparo e fazer a substituição. Tá? Também mencionei que essas válvulas aqui, elas têm alguns momentos que se usa válvulas com obturadores de regulagem. Os obturadores convencionais, elas são sede angular, até tem uma característica de corte de fibras e algumas sujeiras para fazer a limpeza dessa sede, então tem uma estanqueidade muito mais fácil de ser atingida, mas eu preciso regular aquela válvula na saída da bomba, onde eu tenho que fazer a regulagem de vazão daquela linha, daquele sistema, eu tenho válvula aí que tem que solicitar uma válvula com obturador de regulagem. O pessoal normalmente acaba pintando o volante de outra cor para saber que aquela válvula é o obturador, aquela válvula é para a regulagem do sistema, não uma válvula simples dessa. Aqui eu tenho uma precisão de controle de vazão, eu consigo melhorar esse ponto de operação. E normalmente o obturador, o pessoal acaba utilizando lá na saída da bomba essas válvulas até ou regulagem ou válvula de bloqueio simples, ela também é angular, porém com um obturador solto que a gente chama, que é o obturador que o meu eixo, ele vai poder, minha haste, ela pode subir, o obturador não tem nenhum parafuso fixado nele, o obturador é peça cinza, eu vou abrir, o fluxo vai empurrar o obturador para cima. Se eu tiver contrafluxo, a minha mola mais a pressão contrária vai fechar. Uma retenção. O pessoal às vezes opta também, bota uma válvula de regulagem separada e bota uma válvula de bloqueio com retenção incorporada para garantir que não tenha contrafluxo no sistema. Válvula de emergência. Outra válvula que o pessoal nos sistemas nacionais aí não se aplica tanto, o pessoal tem buscado, são as válvulas de emergência. Tá? Qualquer problema, vazamento de óleo na linha, no equipamento, qualquer coisa do gênero,
O pessoal, ele tem uma válvula hoje que ela opera em alta velocidade e ela tem que ser estanque 100%. Igual as válvulas de bloqueio, tem que ter vazamento zero quando ela está fechada. Então, o pessoal tem utilizado essas válvulas até por ter uma velocidade de atuação mais alta. Uma válvula com atuador pneumático, ela fica sempre aberta, numa emergência ela vai fechar. Então, eu vou cortar o queimador, vou segurar um tempo para não subir muito a temperatura e vou cortar o fluxo de óleo para dentro da fábrica. Então, são as válvulas de emergência. E nesse caso aqui, sim, existe para as válvulas de emergência, dentro daquela norma, existe a possibilidade aí de utilizar a válvula selada por gacheta, porque é uma válvula que não vai atuar o tempo inteiro. Então, ela vai ter operações intermediárias e, com isso, a vedação dessa haste é muito maior, além do que o sistema de vedação dela também é melhorado para que ela tenha molas internas ali dentro da caixa de vedação, dentro da caixa de gachetas, que ela compensa eventuais desgastes e ela vai mantendo sempre uma pressão na gacheta para melhorar a estanqueidade desse conjunto. Tá? A válvula de retenção, o pessoal às vezes opta por uma válvula tipo globo, retenção simples. Aqui é, na verdade, retenção pura, onde se eu tiver contrafluxo, você vai empurrar o disco para baixo, ou as retenções tipo disco também. Não é tão comum se ver isso aí nas instalações de óleo térmico, mas usam válvula tipo globo, porém já tem algumas instalações, igual a foto que eu mostrei, tem a instalação de válvula retenção tipo disco. Quando ela está passando, eu empurro o disco para trás, passa o óleo. Se eu tiver contrafluxo, a mola mais o contrafluxo empurra o disco e faz o fechamento da passagem. Né? Filtro de linha, extremamente importante. Gente, óleo térmico, isso independente, na verdade, de ser óleo térmico, vapor, a grande recomendação nossa, sempre utilizar filtros nas linhas e antes de partir o sistema, fazer uma sopragem, fazer o flushing da linha, que é lavar, passar produto e para lavar, tirar essas carepas, pingos de solda e tudo mais, antes de operar o sistema. Outra grande recomendação, óleo térmico. A gente sabe que o pessoal, principalmente sistemas pequenos, dificilmente faz sopragem, faz limpeza dessa linha. Então, pessoal, põe a linha para operar, avalia o sistema, deixa rodar um pouco, para, limpa o filtro. Põe para operar, para, limpa o filtro. E aí você vai aumentando esse intervalo entre uma limpeza e outra, até que não encontra mais problema e você define um tempo, 6 meses, 2 meses, 1 ano, enfim. Você vai achar o seu tempo, que aí você vai abrir, ó, não tem sujeira, posso manter o mesmo período. Então, inspecione esse filtro de tempos em tempos. Então, esse filtro pode ser para os filtros pequenos, normalmente é só a tela, simples. Filtros de maior porte, ele até tem a coroa em cima para manter uma estrutura, e filtros grandes, aí ele tem uma estrutura externa mesmo para manter ele no lugar e manter uma melhor fixação. Filtros de linha, a Aria Strainer aí a Aria, ela possui inclusive uma opção dela com uma tela de partida. Uma tela justamente mais fina do que a de projeto, então lá nos datasheets tem os valores de vazão dela, perda de carga. Uma tela mais fina vai ter mais perda de carga, porém ela vai reter mais particulados menores. Então a recomendação também nossa é: compra o sistema, põe uma tela de partida, roda, para, limpa, deixa a tela de partida, trabalha mais uma vez, e se você começar a perceber que as partículas só maiores estão vindo, você tira a tela de partida depois de um tempo de operação, e aí você regula. Né? E a inspeção desse sistema dos filtros, existem alguns opcionais aqui de ter ela já com a própria válvula de bloqueio soldado na tampa do filtro, para não precisar pegar, parar, tirar a tampa, vai ter que trocar junta de tampa, vai ter que avaliar, então só abre, às vezes faz uma drenagem desse sistema e já no próprio filtro você já consegue avaliar. Até um ponto de coleta, eventualmente, de sujidades, porque normalmente a borra vai acabar se acumulando aqui dentro. Então, para fazer a coleta de material, para fazer análise química do óleo, é uma opção de trabalhar com esses filtros de linha. E as válvulas de controle 3 vias, que a gente falou, eu botei a imagem dela com atuador elétrico ou pneumático. Claro, aqui que a gente vem enfatizando é utilizar a válvula com selagem por fole, não gacheta, né? É a recomendação da própria norma, DIN 4754. E tem uma variação nos internos dela.
Então, eu tenho um interno misturador e um interno divergente. Vamos entender um pouquinho essa diferença. For observar, é justamente a parte de obturador dela. Eu tenho duas sedes de qualquer forma, porque eu tenho que vedar via A e via B, mas eu tenho formatos de obturadores diferentes. Eu tenho o misturador, que vai pegar o fluido vindo da conexão B e o fluido vindo da A, misturando e saindo na AB. Eu tenho o divergente, que eu vou pegar um fluido vindo no AB, eu vou mandar ou para A, que é para a máquina, normalmente, ou eu vou mandar B para a linha de retorno. Né? Quando é que eu uso misturador? Quando é que eu uso uma válvula de um misturador ou divergente? Vamos lá, um exemplo da válvula aqui, misturadora. Né? Tem um interno misturador. Eu vou mandar o meu sistema aquecedor, vou mandar o óleo para o consumidor, eu vou misturar com o óleo que está vindo na linha de retorno. Eu vou misturar A e vou misturar B e vai sair a B para a minha bomba. Né? Então, eu estou instalado no meu sistema olhando o fluxo de óleo após o consumidor. A função de controle de temperatura é exatamente igual. Eu estou controlando temperatura nesse aquecedor. Se eu restringir a vazão de óleo, se eu fechar a passagem de óleo aqui, ou se eu fechar a passagem de óleo aqui, eu vou ter a mesma quantidade de energia aqui dentro. Não muda nada para o meu sistema. Né? O que o pessoal normalmente acaba fazendo é utilizar ela como válvula divergente, válvula diversora. Eu vou, antes de mandar o óleo quente para dentro do meu consumidor, eu vou retornar ele. Se eu cheguei na temperatura alta, eu vou fechar o consumidor e abro o meu retorno. Né? Mesma coisa, eu vou ter um óleo quente parado aqui dentro com a mesma energia, da mesma forma que eu vou ter um óleo quente parado aqui dentro com energia. Então, não muda nada no meu processo, em questão de temperatura. Muda a posição da válvula, muda os internos da válvula. Cabe um adendo aqui, pessoal. Os sistemas, às vezes, o pessoal tem dificuldade de aquecer outras máquinas porque a vazão de óleo do retorno está muito alta. A gente já encontrou alguns casos assim, onde, imagina, o válvula de 2 polegadas aí chegou na temperatura, todo o óleo que está vindo vai vir para o retorno. O óleo é preguiçoso, ele vai pegar o caminho mais fácil, assim como o vapor, assim como qualquer líquido, ele vai pegar o caminho mais fácil. Então, nessas condições, o que o pessoal tem instalado? Uma placa de orifício para restringir a vazão ou uma válvula de bloqueio para restringir a vazão de recirculação. E assim, eu forçar esse óleo, né, como eu tenho uma restrição aqui, ao invés de ir para o consumidor A, ele vai passar aqui por fora, vai para o consumidor B, que está um pouquinho mais distante. Então, eu insiro uma perda de carga um pouco maior, que seria para um segundo consumidor. Então, essa opção, às vezes, o pessoal acaba fazendo, de novo, por uma placa de orifício calibrado com uma vazão pequena, ou uma regulagem aqui, um estrangulamento dessa válvula de bloqueio. Eu não posso fechar, porque lembra que eu tenho que recircular esse óleo, mas eu posso restringir essa vazão. E assim eu forço e eu libero carga de óleo quente para outros equipamentos. Certo, gente? Exemplos de instalação, finalizando aqui, sistema de bombeamento. Então, eu tenho minha sucção, eu tenho meu filtro, e podem observar que são válvulas soldadas, na sucção da bomba, e do outro lado eu tenho a devolução para o meu sistema já em alta pressão, que vai para o meu aquecedor, do aquecedor vai para os consumidores. Aquilo que eu falei, dilatação térmica. Eu tenho dilatação térmica nesses pontos, eu tenho vibração da bomba, então o pessoal instala bastante, se vocês observar, amortecedores de vibração, principalmente na sucção, e juntas de dilatação na saída, para justamente compensar essas variações de temperatura e pressão. E nesse ponto é mais para não transmitir energia na vibração para a linha, que se utiliza esses amortecedores aqui. Mais amortecedores de vibração, na verdade. Em linhas, nos trechos retos, aí você faz um projeto que, dependendo o volume de dilatação, distância, layout dessa linha, você usa ou uma junta, ou faz uma lira, ou às vezes a própria curvatura da linha, o layout dela, se auto-amortece no que tange a parte de dilatação. Então, dependendo como está a ancoragem e tudo mais, ela consegue se amortecer e não sofrer os impactos de dilatação. Eu vou movimentar, vou ter aquele formato, ao invés daquela
linha perfeita, vou movimentar isso, né, para o lado. Isso tem que estar previsto no projeto, no layout, né? Então, bloqueio simples, e aqui eu bloqueio com retenção normalmente, tá, gente? Então, onde a gente falou das válvulas com interno bloqueio e retenção, se eu parar a bomba, ao invés de botar mais uma retenção, o pessoal põe a válvula e bloqueio com retenção. Outro exemplo de instalação, controle de temperatura lá na máquina. Nesse caso aqui, optou-se ou veio da fábrica, fabricante da máquina, eu tenho bloqueio na entrada, eu filtro esse ponto para garantir que a válvula vai ser o elemento crítico, controle de temperatura, para danificar. Eu boto um bloqueio, filtro, conexão AB. Esse caso é uma válvula diversora. Quando eu preciso de temperatura, eu mando para a máquina A, né? Então tem a minha entrada. Quando eu preciso de temperatura, eu mando para o meu radiador. E quando eu não preciso, eu mando para o meu retorno. A maioria das instalações coloca essa válvula de bloqueio aqui e põe uma válvula de bloqueio nessa linha. Então, eu consigo fechar essas 3 válvulas e eu consigo retirar ela sem precisar drenar o óleo da linha. Então, eu bloqueio bem fácil esse sistema, né, e eu consigo fazer a manutenção, remoção da válvula, substituição, que seja. Então, esse aqui é um exemplo de instalação. E o outro exemplo aqui, de instalação, várias válvulas de bloqueio, né? Então, eu tenho a minha entrada de óleo térmico, a minha ida para o meu radiador, e aqui para baixo o retorno para a linha geral, linha de retorno. Então, tem essa condição. As válvulas de bloqueio de retorno do radiador está aqui, então não dá para ver na foto, mas aqui embaixo, aquele que eu falei, tem a terceira válvula, está instalada aqui embaixo, atrás do tubo, não aparece na foto. Então, eu tenho 3 válvulas de bloqueio. Nesse sistema, eu consigo fazer a manutenção, a parada da linha, né, sem remover, sem drenar esse óleo térmico todo do sistema. Falei bastante, gente. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Nós temos aí à disposição, tá, em meu celular, meu WhatsApp, meu e-mail. Esse webinar aqui, ele tá gravado e já está sendo transmitido ao vivo no YouTube, no Facebook, e nessa semana ainda já deve estar disponível também no YouTube, no canal da Bermuda no YouTube. Está à disposição, fiquem à vontade, né? Consulte o material, a gente vai estar aí sempre para ajudar vocês no que precisar. Manda WhatsApp, manda e-mail, se precisar de um apoio, o time técnico nosso está à disposição para ir junto com vocês melhorar cada vez mais o sistema. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, criado outras, né? E a gente fica à disposição. Fiquem com Deus, cuidem com o coronavírus, principalmente essa nova variante aí. Obrigado pela participação, ótima semana a todos.